Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 30º episódio da primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gestão corrosiva pode influenciar a carreira e a motivação das pessoas. E se você ainda não viu os podcasts anteriores, eu vou te contextualizar aqui, tá? Uma gestão corrosiva é uma gestão totalmente autoritária, que te diz o que fazer, que te utiliza como se fosse uma ferramenta e não uma pessoa. Essa gestão ela se baseia no medo e na insegurança, ela nunca te deixa inovar. Então ela preza por um ambiente de insegurança em que você se sente pressionado o tempo todo, angustiado e ansioso, e ela utiliza a autoridade para penalizar e influenciar no comportamento do time. Acho que já deu para ter uma ideia do que é um chefe tóxico, não é? De qualquer forma, eu vou falar algumas atitudes para te ajudar a perceber se você tem uma gerência desse tipo. A primeira atitude é que esse tipo de chefe sempre tenta te pressionar utilizando alguma coisa que ele sabe que você tem medo. Por exemplo, ele te coloca na pressão falando que vai te mandar embora e que hoje em dia é difícil arranjar uma vaga, pois o mercado está complicado. E às vezes ele até utiliza isso a seu favor, falando, olha, eu tenho salvo a sua pele o tempo todo. Então gera em você aquele sentimento de obrigação, de reciprocidade, de ficar devendo favor a ele. Um outro comportamento desse chefe é que ele gosta que as coisas sejam feitas do jeito dele. Não importa o quanto você use de argumento, mostre fatos e dados, no final ele vai dar um jeito de falar. Ok, muito legal, gostei, mas vamos fazer do jeito que eu falei. De qualquer maneira, a última palavra sempre tem que ser dele. E se ele for um chefe muito autoritário, ele nem vai te ouvir, ele vai te cortar falando de cara. Eu quero que seja do jeito que eu falei, eu não quero que você pense, eu quero que você faça o que eu mandei. Esses gestores também têm como característica gostar de fazer rondas. Você já viu aquele cara, aquele gerente que de vez em quando passa lá para visitar o time e ver o que todo mundo está fazendo? Esse é o tipo de gerente que gosta de usar aquele jargão, né? É o olho do dono que engorda o gado. E por trás dessa atitude, que às vezes pode até parecer empatia ou preocupação com o time, se esconde uma grande necessidade de mostrar para todo mundo que ele está ali, que ele está olhando para todo mundo se alguém tentar sair da linha. Uma outra característica desse gestor é que geralmente ele se sente ameaçado quando alguém se destaca. Ao invés de reconhecer e divulgar o bom trabalho, quando alguém se destaca, esse tipo de gerente tem duas alternativas. A primeira é assumir o resultado de quem conquistou, assim ao invés da pessoa que teve o bom resultado ser reconhecida, no final quem vai ser reconhecido é ele, e ele vai continuar se sentindo inabalável. E a segunda opção, que ainda é pior ainda, é ele desdenhar e sabotar o trabalho da pessoa. E por incrível que pareça, esse tipo de gerente, ele prefere sabotar os seus resultados, ao invés de mostrar algo excepcional que ele conseguiu alcançar, ele vai esconder os resultados dessa pessoa e ele aos poucos vai minando e sabotando essa pessoa para que no final ela se transforme num bode expiatório caso algo errado aconteça. Então ele tem essa característica, ele ou esconde o resultado da pessoa quando ela realmente é uma ameaça, ele vê como é uma ameaça para ele, ou ele simplesmente dá um jeito de sabotar essa pessoa. Alguns desses gestores podem ter até uma síndrome psicológica chamada de transtorno de personalidade narcisista. E aí é um parênteses aqui para quem não conhece o mito de Narciso da mitologia grega. Ele era um rapaz muito bonito e que todo mundo adorava ele, né, pela beleza que ele tinha, só que ele desdenhava de todo mundo e ele era muito arrogante. E por conta disso, Nêmesis condenou ele a se apaixonar pela sua própria imagem refletida no rio, e ele ficou lá na beira do rio até definhando até a morte, né? Então essa é a história para vocês saberem porquê de Narciso. E voltando agora para o gerente, essa síndrome ela pode fazer com que ele efetivamente desdenhe do trabalho de todos ao seu redor, se achando em outro nível, incomparável, arrogante, o que além de afastar as pessoas, vai fazer com que ele nunca reconheça o trabalho de ninguém. E falando em reconhecer o trabalho de alguém, uma característica desse gestor é que realmente ele não quer reconhecer, ele vê todo mundo como uma engrenagem, ele não tem empatia pelo problema dos outros, ele não se sente próximo das pessoas, ele não tem o menor rancor em ter que mandar alguém embora, porque para ele são só engrenagens, se ele precisar ele troca uma pela outra. E uma característica muito comum é ter medo de compartilhar informações. Se ele sabe alguma coisa, ele prefere morrer com conhecimento do que compartilhar. Porque ele sente que se só ele não souber aquele conhecimento, ele vai ser insubstituível.
E muitas vezes as pessoas acabam literalmente morrendo ou se aposentando e levando consigo muito conhecimento. Principalmente antigamente, né? Isso era muito comum. As pessoas se aposentavam e vocês já devem ter ouvido falar de algum caso de fulano se aposentou e levou com ele todo o conhecimento que tinha, a gente teve maior dificuldade de manter, ou a gente teve que manter ele trabalhando para poder fazer a passagem de conhecimento, porque aí deixava de se tornar um risco para essa pessoa, porque ela já estava aposentada, né? Já acabava ali o medo dela não ser a pessoa mais inteligente, dela não ser o centro das atenções na empresa. Mas não para por aí não. Esses gerentes eles não se preocupam em desenvolver o time ou dar feedback. A preocupação maior deles é manter a roda girando. Se eles precisam dar algum feedback de comportamento que deve ser mudado, eles fazem ali na hora, na frente do time, de forma a ser um exemplo de que pode acontecer com os outros caso eles também errem. Então é uma coisa meio assim, olha, vou dar um exemplo aqui, vou cortar uma cabeça para que todo mundo perceba que se fizer alguma coisa errada eu vou cortar a cabeça. E no caso do feedback positivo? Bom, no caso do feedback positivo não existe, né? Porque para eles, fazer alguma coisa positiva não é mais do que obrigação. E eles nunca vão chegar no nível do próprio gerente. Então eles nunca vão reconhecer, esse gerente nunca vai reconhecer, né, um trabalho positivo dos outros colaboradores. E eles também não se preocupam se as pessoas estão sobrecarregadas. O importante é entregar. Pode trabalhar 10, 12 horas por dia, não tem problema. E existem diversos estudos que mostram que a partir de 55 horas na semana, a produtividade cai drasticamente, ou seja, trabalhar mais horas não quer dizer que vai produzir mais horas, quer dizer que vai ter mais estresse, mais ansiedade, mais angústia e mais insatisfação. E você acha que essas pessoas com esse pensamento retrógrado são a favor de inovação? Claro que não, né? Para eles, inovação é só modismo. Para que mudar alguma coisa que está dando certo? Então eles preferem manter a roda girando, como ela é conhecida hoje em dia, do que dar o espaço para alguém chegar com uma proposição, para alguém chegar com uma ideia nova. Se você chegar para um gerente desses e falar que vai dedicar um tempo seu para estudar alguma coisa nova, para melhorar o trabalho, as suas entregas, entregar mais valor, melhorar os processos, é bem capaz dele olhar para você e falar assim, olha, se você está sobrando tempo, eu vou te passar mais trabalho, porque você está aqui pago para produzir e não para ficar brincando. Eles nunca desafiam intelectualmente as pessoas porque eles subestimam demais os resultados dos outros. Lembra do narcisismo? Então, por que eu vou desafiar uma pessoa se eu já sei que ela não vai ser capaz de fazer o que eu estou propondo? E nós sabemos que grande parte da motivação dos indivíduos está relacionada aos desafios que são dados a eles, né? E acredite, um chefe ruim é um dos maiores motivos de turnover voluntário dentro das empresas, ou seja, das pessoas que escolhem sair da empresa. As pessoas não estão se desligando da empresa, e sim do chefe, daquele cenário absurdo ao qual elas se veem de uma hora para outra. Mas o mais preocupante, no meu ponto de vista, é que às vezes as pessoas acabam aceitando esse nível de tratamento, de assédio moral, de sabotagem, simplesmente porque não tem energia para procurar um emprego novo. Ou até mesmo porque elas acreditam que estão velhas demais para voltar para o mercado de trabalho e que ou precisam saber uma língua diferente, ou que precisam se atualizar, ou porque elas precisam daquele salário para sobreviver. O que, nossa, é super genuíno. Mas será que a sua vida vale isso? Será que vale sobreviver literalmente passando por esse cenário? E, no meu ponto de vista, eu acho que é muito forte a gente pensar dessa maneira. E você deve estar pensando aí, tá, legal, mas o que eu posso fazer para me livrar de uma situação como essa? Bem, por incrível que pareça, nem todas as pessoas que são assim são porque querem. Muitas delas nunca receberam o feedback que deveriam e acabaram seguindo exemplos dos seus antigos chefes, que são de outras gerações, que têm outras atitudes e que aceitavam muito mais esse modelo de comando e controle do que as gerações atuais. Então, no meu ponto de vista, o primeiro passo que você deve fazer para conseguir mudar isso é se comunicar, é dar feedback ao seu gerente de forma clara e, se ele se sentir intimidado, explique o seu objetivo, explique que você quer ter um ambiente saudável de trabalho, nada mais do que isso. Se você se sentiu mal em algum momento, leve os fatos para que ele entenda o que ele fez que não estava em conformidade com o que você esperava, que fez com que você se sentisse mal. Mas vá sem expectativas, porque você não sabe qual vai ser a reação. Você não consegue olhar para a pessoa e falar assim, esse cara daqui não é, ele é assim porque ele nunca recebeu feedback. Esse cara é assim porque é a personalidade dele.
Você não vai saber disso. Então você vai ter que testar. E você tem que entregar o seu melhor, independente do que ele possa dizer para você. E nesse momento, tenha em mente que provavelmente ele vai ser reativo. Então esteja preparado para ouvir justificativas, desculpas para tudo que você falou, principalmente colocando ele em uma posição confortável. Novamente, deixe claro que você não espera mudar o passado, está querendo apenas contribuir com a melhoria do ambiente de trabalho. Então, deixe claro para ele que você não está ali para assumir o cargo dele, que você não quer uma posição, que você só quer ter paz e tranquilidade para entregar o melhor e o melhor para todos. E termine você o feedback de forma cordial e agradecendo a oportunidade de ter dado esse feedback para ele. E se com o passar do tempo você sentir que não houve mudança, está na hora de você começar a procurar um lugar onde você se sinta mais feliz em trabalhar. Não adianta ganhar dinheiro para sobreviver quando por dentro você está se matando ao passar por situações como essa. Esse lugar não necessariamente é fora da empresa, tá? Você pode encontrar outras áreas da empresa que você se sinta mais confortável com outros gestores. Às vezes você só está debaixo de uma gestão errada. E uma dica, se você é bem visto pela equipe, pelos clientes, até pelos superiores que não são necessariamente o seu gestor, só não é reconhecido pelo seu chefe, tenha certeza de que o mercado está querendo alguém como você. E se você está na dúvida, testa, bota o teu currículo no mercado, veja como é que você está sendo avaliado, participe, seja ouvido e peça um feedback em relação ao que você é. E assim você vai saber se você está sendo ou não valorizado. Agora, se por outro lado ele mudar, não faça como ele fazia, né? Vai lá, reconheça a mudança dele, agradeça o fato dele ter realmente te ouvido e agido de forma genuína, não da boca para fora. Porque pelas crenças dele, o que ele está fazendo é algo totalmente contraintuitivo e pode até estar se sentindo mal por estar agindo dessa maneira. E com o seu feedback, com certeza ele vai saber que está seguindo no caminho certo, tá? E outra coisa, não deixe mal entendidos ou subjetividade na conversa, nem tons de ameaça, porque dessa forma você vai poder gerar um clima de afastamento, onde a qualquer oportunidade ele irá achar um jeito de não trabalhar mais com você. Seja claro e demonstre suas intenções, sem ameaça, sem tom de voz, sem subjetividade. Ele tem que entender de forma efetiva o que você quer e onde você quer chegar. Isso não é ameaça à gestão dele, muito pelo contrário, mostre para ele que você quer contribuir, beleza? Então, relembrando aqui as características de um chefe corrosivo. Primeiro, te mantém seguro para que possa manipular suas ações através dos seus sentimentos. Segundo, quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, não importa o quanto você tenha fatos e argumentos. Terceiro, mostra que está de olho em todo mundo. Quarto, quando ameaçado, sabota ou rouba os méritos de trabalho dos outros. Quinto, tem a síndrome de Narciso, de se achar melhor do que todos. Sexto, não tem empatia pelas pessoas, vê todos como uma ferramenta para atingir o seu resultado. Sétimo, retém o conhecimento para mostrar que são mais importantes e insubstituíveis. Oitavo, não desenvolvem o time e não dão feedback, só feedback. Nono, não se preocupam em sobrecarregar o time. E décimo, não inovam ou desafiam o intelecto do time. E o que você pode fazer nesses casos? Feedback claro, genuíno, objetivo e sem tom de ameaça. E se não der certo, procure um lugar onde você seja mais reconhecido. E esse lugar pode ser dentro da própria empresa, em outra área. E uma dica final, para você não fazer algo feio, tá? Se você não se sente bem com o seu chefe, não fale mal dele na frente dos outros, não fale nada dele. É muito feio ver esse tipo de atitude dentro da empresa. E se a fase mudar, se ele melhorar para você, como é que você vai se sentir? Como é que os outros vão te ver? É igual a namorado quando separa da namorada. Ele começa a falar mal da ex pros amigos e daqui a pouco ele volta todo apaixonado pros braços dela. E aí, o que os amigos vão pensar? E ela, se ela souber que você falou mal quando vocês estavam brigados, o que ela vai pensar? A gente tem que ser menos julgador e mais colaborador. Essa é a chave da questão. Contribuir, colaborar, trabalhar juntos para o melhor. E se não for aí, com certeza vai ser com outra pessoa, em outro lugar, não importa. O importante é você ter essa mentalidade. E eu acho que eu já falei demais por hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Foi um tema sugerido até por um ouvinte. Então, se vocês tiverem algum outro tema que vocês achem legal falar aqui no podcast, fiquem à vontade de
mandar uma mensagem para o meu e-mail, é brunoberibeiro@gmail.com ou bruno@brunobr.com.br. Fique à vontade e a gente se vê na próxima segunda. Um abraço, tchau, tchau.